Bem-vinda, mulher. Hoje a gente vai refletir sobre algo que ninguém vê, mas que define quase tudo na sua vida. É uma ótima forma de colocar, né? Porque as piores prisões, assim, as mais eficazes, elas não têm grades de aço, Não mesmo. nem muros de concreto. Elas são construídas com um material que a gente não vê. Sentimentos, memórias, reações automáticas que moram dentro da gente. Exatamente. E hoje o nosso papo aqui é justamente para fazer uma análise mais profunda da arquitetura desses cativeiros emocionais. Isso. A gente recebeu um material bem rico para essa conversa. Tem o livro Administre Suas Emoções, da Joyce Meyer, que é uma base importante, Sim. mas também alguns artigos de neurociência sobre como o trauma remodela o cérebro e umas notas de psicologia sobre as narrativas que a gente cria na infância. Então a ideia é juntar tudo isso. Para entender como essas prisões são construídas, né? Como elas funcionam e, o mais importante, acho, como encontrar a porta de saída. Exato. E o ponto de partida de quase todas as fontes é o mesmo, o que é fascinante. É fascinante. A planta baixa dessas prisões, digamos assim, ela é desenhada na infância. É lá que os primeiros tijolos são colocados. Certo. Vamos começar por aí, então, pela fundação. O livro da Joyce Meyer usa uma imagem muito forte. Qual? A de que, por causa das feridas do passado, a gente aprende a construir muros altos e a desenvolver um núcleo duro por dentro, como uma forma de se proteger. Uma autoproteção, claro. Mas o que eu achei mais interessante foi cruzar isso com a neurociência. Quer dizer, isso é só uma metáfora ou o nosso cérebro realmente constrói alguma coisa? Então, essa é a parte incrível. É uma metáfora perfeita para um processo biológico real. É mesmo? Sim. Um dos artigos que a gente analisou sobre a neuroplasticidade do trauma explica que as experiências difíceis na infância, tipo rejeição, abuso, instabilidade, Uhum. elas colocam o nosso sistema nervoso num estado de alerta constante. E o cérebro de uma criança, para sobreviver a isso, ele começa a criar atalhos. Atalhos? Como assim? Ele fortalece as vias neurais da desconfiança, do medo, da hipervigilância. O cérebro literalmente se religa para priorizar a sobrevivência. Esses muros altos não são uma falha de caráter, sabe? São uma adaptação biológica. Nossa, então é uma cicatriz no cérebro, não só na memória. E como essa arquitetura de sobrevivência aparece na vida adulta? O material da Meyer fala de dois extremos que parecem até contraditórios. Sim, e é aí que a conversa fica complexa e interessante. A mesma ferida, por exemplo, a de ter tido pais muito controladores, Certo. completamente opostos. De um lado pode surgir uma pessoa com pavor de se submeter a qualquer coisa. A palavra autoridade vira um gatilho. Tudo soa como uma ordem. Exato. Qualquer sugestão soa como uma ordem e a reação é sempre de se rebelar, de lutar contra. Porque no sistema nervoso dela, submissão é sinônimo de anulação, de dor. Entendi. E o outro extremo? O outro extremo é a pessoa que se torna um espelho dos pais. Ela se torna extremamente controladora. Ah, Ela precisa gerenciar cada detalhe da própria vida e da vida dos outros. O que vão comer, o que vão vestir. É um esforço exaustivo para garantir que nada saia do controle. porque para ela o caos... O caos é o que leva à dor. Então ela tenta ser a diretora do filme da vida de todo mundo para nunca mais se sentir uma vítima indefesa, sabe? Espera, isso é um paradoxo. Como a mesma ferida pode criar duas pessoas tão diferentes. Uma que odeia ser controlada e outra que precisa controlar tudo. As fontes dão alguma luz sobre isso? Dão sim. E aqui as fontes se complementam de um jeito muito legal. Uma das obras de psicologia que a gente usou como base fala da história de sobrevivência que a criança cria. História de sobrevivência. Isso. Uma pode ter aprendido que o único jeito de sobreviver é se rebelando, secretamente, criando um mundo interior onde ninguém mandava. A outra pode ter aprendido que o jeito de conseguir um pouco de segurança ou afeto era se tornando perfeita, antecipando as necessidades dos pais. As duas estratégias são para evitar a dor, mas elas criam adultos com sistemas operacionais, assim, completamente diferentes. Faz todo sentido. São duas rotas de fuga diferentes para sair da mesma sala em chamas. Mas tem um ponto nas fontes que me pareceu ainda mais fundo. Qual? A ideia de que a pessoa pode começar a internalizar o maltrato. Ela passa a acreditar que, se foi tratada daquele jeito, é porque tinha algo de errado com ela. Exato.
E essa crença é corrosiva, ela não fica só num canto da mente. Ela começa a tomar conta de tudo, a manchar a percepção. É como se a dor deixasse de ser um evento. E virasse o personagem principal da vida da pessoa. É aqui que entra uma frase do livro da Meyer que resume tudo isso perfeitamente. Emoções mal administradas sequestram a nossa identidade. Sequestram a nossa identidade. É muito forte essa imagem. A pessoa não tem mais um problema de autoestima. Ela é a pessoa que não é boa o suficiente. Precisamente. A ferida vira o RG dela. A Joyce Meyer chama isso de desenvolver uma natureza baseada na vergonha. E é crucial entender a diferença. Entre culpa e vergonha. Exato. A culpa é sobre algo que você fez. A vergonha é sobre quem você é. A culpa diz, eu cometi um erro. A vergonha sussurra, eu sou o erro. É um sentimento que se infiltra na identidade e convence de que tem algo quebrado em você. E as outras fontes que a gente analisou de uma psicologia mais secular, por exemplo, elas enxergam esse mesmo fenômeno? Sim, com outra linguagem. O que a Meyer chama de natureza baseada na vergonha, a psicologia do desenvolvimento chama de roteiro de identidade negativo. Roteiro de identidade negativo. A criança, para dar sentido ao mundo que não faz sentido, conclui: se as pessoas que deveriam me amar me tratam mal, a única explicação é que eu não sou digna de amor. Essa conclusão vira um script. Um roteiro que ela passa a vida inteira encenando. Inconscientemente, buscando situações que confirmem essa crença original. E com esse roteiro rodando no fundo, o medo da rejeição deve ser paralisante. A pessoa começa a se anular para ser aceita, né? Esconder o que sente, concordar com tudo. Exatamente. Ela vira uma camaleão associal. Perto de uma pessoa, ela tem uma opinião. Perto de outra, a opinião muda. Vira uma coleção de máscaras. De papéis que interpreta para garantir a aceitação. Mas a essência, quem ela realmente é, fica esquecida, trancada. É um dos cativeiros mais solitários que existem. Porque a pessoa está cercada de gente. Mas ninguém ali conhece ela de verdade. E o pior, nem ela mesma se conhece mais. Ok, então o cenário é este. A prisão é invisível, muitas vezes a gente nem sabe que está nela. E ela foi construída há tanto tempo que já parece parte da paisagem. A pergunta de $1 milhão é: como a gente encontra a cela? Como perceber que estamos presas? A pista mais confiável, segundo todas as fontes, está nas nossas reações automáticas. No impulso. O impulso. Aquelas emoções que explodem antes da gente ter tempo de pensar. O material de neurociência que a gente leu tem um nome para isso, não é? O sequestro da amígdala. Exatamente. A amígdala é uma parte bem primitiva do nosso cérebro, é o nosso detector de fumaça. Quando ela percebe uma ameaça, que pode ser real ou imaginária, baseada no passado. Isso, baseada em experiências passadas. Ela dispara um alarme geral no corpo. Adrenalina, cortisol, coração acelerado, tudo em milissegundos. Antes que a parte lógica do cérebro, o córtex pré-frontal, tenha tempo de dizer, calma, é só o vizinho queimando umas folhas, não é um incêndio. E essa reação instantânea e desproporcional é o barulho das grades da sua cela. O exemplo que a Joyce Meyer dá no livro é muito prático, ilustra isso perfeitamente. Ela conta de uma vez que explodiu de raiva do marido por algo mínimo, uma coisa boba. Uma reação totalmente desproporcional ao fato. E só depois, quando a poeira baixou e o córtex pré-frontal dela voltou a funcionar, ela conseguiu olhar para aquilo e perceber. Que a raiva não era sobre aquilo. Não era sobre a toalha molhada na cama. Era uma ferida antiga, ligada a uma história de abuso e controle que foi cutucada. A situação presente foi só o gatilho. A reação dela não foi ao marido, foi ao fantasma do passado. Isso me faz pensar na diferença entre emoção e sabedoria, que o livro também aborda. A emoção impulsiva, esse sequestro, ela exige uma ação imediata, ela grita, reaja agora. Enquanto a sabedoria, que é a função do córtex pré-frontal, sabe esperar. A sabedoria entende que sentir não é sinônimo de agir. Ela consegue observar a emoção, dar um nome, olha, a raiva está aqui, e escolher uma resposta, em vez de só ter uma reação. A emoção é o alarme. E a sabedoria é quem vai checar se é fogo mesmo ou só fumaça do churrasco. Então, com base nisso,
A gente pode propor uma pausa aqui. Uma pergunta direta. Qual emoção domina a gente antes mesmo de pensar? É o medo que paralisa? É a raiva que explode? É a necessidade compulsiva de agradar, de dizer sim, querendo dizer não? É aquela sensação de eu não sou boa o suficiente que faz a gente recuar? Essa emoção que sempre chega primeiro, que parece tomar o volante, ela é a pista. Ela é o eco da história de sobrevivência que foi escrita lá na infância. Ela aponta direto para a crença central que sustenta a prisão. E eu sei que essa conversa pode parecer um pouco pesada. Identificar esses padrões pode ser doloroso. Dá uma sensação de, então eu estou quebrada? Sim, é um sentimento que pode vir. Mas aqui vem a parte mais importante, a virada de chave, que todas as fontes de formas diferentes apontam. Personalidade não é destino, é construção. Essa é a mensagem central de Esperança. Gosto da ideia de tomar a iniciativa, como diz a Maier, mas para alguém que se sente realmente preso, isso não pode soar um pouco simplista, tipo como se fosse fácil só decidir mudar. Ótima pergunta. Porque pode soar como é só querer. E não é. A beleza de combinar a abordagem da Maier com a neurociência é que a gente entende o porquê de ser difícil e o como é possível mudar. A neurociência nos traz o conceito de neuroplasticidade. O cérebro não é uma estrutura fixa. Exato. As vias neurais que foram fortalecidas pelo trauma podem ser enfraquecidas, e novas vias mais saudáveis podem ser criadas. Então, quando a Maier diz tome a iniciativa de mudar, a neurociência complementa dizendo que cada vez que você pausa antes de reagir, cada vez que você escolhe uma nova resposta, você está fisicamente construindo uma nova estrada no seu cérebro. Gosto dessa imagem. No começo, é uma trilha no meio do mato, difícil de seguir. A estrada antiga da reação automática é uma avenida asfaltada, é mais fácil pegar ela. Mas com a repetição, a trilha vira uma estrada. E a avenida antiga começa a ficar coberta de mato por falta de uso. É jardinagem cerebral, não mágica. A própria autora se usa como exemplo, né? Ela se descreve como uma pessoa naturalmente impaciente. Mas que tomou a decisão consciente de trabalhar essa característica. Ela não eliminou a impaciência, mas aprendeu a gerenciá-la, a não deixar que ela sequestrasse a identidade dela. E uma citação do livro que eu acho fantástica e resume isso diz: nossas experiências passadas podem ter nos tornado o que somos, mas não precisamos continuar assim. Isso é fundamental. É reconhecer o poder do passado sem dar a ele o poder de ditar o futuro. É dizer, ok, essa foi a história até aqui. Agora eu pego a caneta. E é crucial, como você mesma disse, entender que a cura emocional é um processo. Não é um evento. Não é uma mágica. É um passo de cada vez. Um nó que se desata por dia. É uma jornada. Uma jornada de volta para casa, para a verdadeira identidade, aquela que não foi sequestrada pela dor. Exato. Então, tentando amarrar nossa conversa de hoje, fica claro que as prisões invisíveis são reais, elas têm uma base biológica e uma origem psicológica na nossa história. E que elas aparecem hoje nessas reações automáticas que, no fundo, estão tentando nos proteger de dores antigas, mas que acabam nos mantendo reféns. E essa é a grande notícia, essas prisões têm portas. E a chave, o primeiro passo, é a consciência. O livro da Maier reforça muito a ideia de que a verdade liberta. E não dá para ser livre enquanto a gente vive na negação, fingindo que está tudo bem, quando por dentro a gente está exausta de interpretar um papel. Exato. Então, podemos dizer que identificar a porta do cativeiro já é metade da libertação. Só o fato de alguém estar ouvindo essa conversa, se identificando, já é um passo gigantesco. Sem dúvida. O reconhecimento é o começo de toda mudança. Não dá para consertar o que a gente nem sabe que está quebrado. Ou melhor, o que a gente nem percebe que é uma construção e não quem a gente realmente é. E para encerrar, a gente queria deixar não um conselho, mas um convite. Um pensamento para levar e talvez colocar em prática. Nesta semana, não tente consertar nada. A pressão para mudar
pode ser paralisante. A proposta é outra. Qual? Apenas se observe, com a curiosidade de uma cientista estudando um fenômeno. Observe aquela emoção que sempre chega primeiro. Aquele impulso. Apenas note, sem se julgar. Diga para si mesma: olha, aí está ela de novo. A raiva, o medo, a vontade de agradar. Apenas reconheça. Dê um nome a ela. Porque reconhecer a fechadura é o primeiro e talvez o mais corajoso passo para encontrar a chave.